Nós vamos continuar com esse tema agora com outro parlamentar que também gentilmente atendeu ao nosso convite e está por telefone aqui no painel eletrônico para falar conosco sobre as ações do governo federal e a aprovação ontem aqui na Câmara também do pedido de reconhecimento de calamidade pública no Brasil. Nós vamos conversar agora então com o deputado doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás. Deputado, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois não, estamos aqui. Perfeito. Na quarentena também. Também, né? O que é importante, né, para evitar essa propagação, né, do vírus com mais velocidade, não é, deputado? O senhor que também é médico, né, também é um especialista no assunto, né, deputado? Márcio, você sabe que um fator interessante Sim. Em relação à quarentena, você sabia que El Salvador, esse país da América Central, não Sim. teve nenhum caso, né? Nenhum caso de coronavírus. Não. Porque eles tomaram as medidas restritivas em março. Olha. Assim, né? Logo no início do mês, eles proibiram entrada e saída de qualquer turista. A população mesmo ficou em quarentena, né? E aí essas medidas foram muito importantes, né? E não houve pânico, não houve nada, mas eles conseguiram, acho que é o único país que não está tendo essa pandemia aí, né? Então o exemplo vivo de que realmente o isolamento social contribui para não propagar o vírus, né, deputado? Exato, isso é muito importante. Perfeito. Principalmente para os idosos, né? Com toda certeza, deputado, com toda certeza. Bom, ontem, deputado, a Câmara aprovou aqui, né, a decretação de calamidade pública, né, para permitir que o governo faça um aumento de gastos públicos em relação ao combate à pandemia do coronavírus. O senhor considera essa medida necessária, essencial, deputado? Exatamente, é essencial. Uma coisa que chama a atenção, Márcio, é que eu faço parte lá da comissão externa, é que esse é o meu primeiro mandato, eu não tenho assim tanta experiência quanto os outros, mas com o Alexandre Padilha, com o Jorge Sola, com a oposição toda, ela está a favor do governo. É interessante a gente dizer isso, né? Porque o pessoal está preocupado com a população em geral. Não estão preocupados com a situação política do país, né? Nesse momento, houve uma união completa. Então, eu estou sentindo assim, uma coisa muito positiva, né, na Câmara. Então, eu acho que quem é o maior beneficiado, é claro, é a população, né? Perfeito, deputado. Isso mostra também que a Câmara, em muitas ocasiões, né, na maioria das vezes, coloca o interesse da sociedade acima de questões políticas. Isso é muito bom. Exato. E outra coisa que também é muito interessante é que todo mundo, todos os políticos elogiando, a população em geral elogiando o trabalho do ministro Mandetta, né? O trabalho do Ministério da Saúde nessa atual situação. Ontem mesmo eu comentei, falei, olha, hoje o Ministério da Saúde talvez seja o ministério mais importante que nós temos no Brasil. Com toda certeza. E o comando dele está sendo assim impecável. Então nós estamos seguindo protocolos internacionais e estamos aprendendo com o erro dos outros países, né, que não tomaram as medidas que nós estamos tomando hoje. Perfeito. Deputado, mas o senhor considera que aqui no país essas medidas estão chegando em tempo ou a gente podia ter agido um pouco antes para tentar minimizar os efeitos? Então, eu acho assim, o ideal é a prevenção, né? A gente deveria estar já há algum tempo esquematizando, né, programando como é que faríamos isso aí. Mas, de repente, o impacto ele chegou muito rápido, né? Foi muito agudo. E aí, a hora que entrou um caso, a coisa já foi. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, de repente, um caso aqui, outro ali. Aquele rapaz mesmo que saiu de São Paulo, aí, um empresário, foi para o estado da Bahia, contaminando outras pessoas. Então, assim, é difícil a gente falar o que vai acontecer. Mas o caso chegou de imediato e já tomamos as condutas, né? Montamos a comissão externa, começamos a discutir, juntamente com o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta já de algum tempo,
ele tem ido sistematicamente na Câmara, nas comissões, esclarecendo e pedindo apoio em relação a isso. Pois é, deputado, além das questões das medidas sanitárias, quais as medidas que o senhor considera que sejam necessárias para que a economia nacional, a economia brasileira, não tenha uma depressão tão profunda, né, com a diminuição da atividade econômica? Olha, esse é um problema, né? A gente vê muito bem, a maior parte da situação são os micro, né, empresários, são os autônomos. Quer dizer, isso aí está criando um processo muito sério, né? Porque como é que fica se você não tem receita? Como é que você vai sobreviver? Isso é um problema, né? Que a gente está preocupado com essa situação. Então, eu vejo, do ponto de vista econômico, vai haver muita perda, né? O Brasil, eu acho assim, eu vejo a situação como um todo, não só o Brasil, mas no geral, parece que nós vamos começar do zero, né? Parece que deu um reset em toda a situação, tanto da saúde quanto da economia, e não sei, é uma coisa assim que ninguém esperava que isso aí pudesse acontecer numa situação tão rápida, né? Então, o Paulo Guedes mesmo, ontem estava vendo, ele anunciou que o governo vai auxiliar as micro e pequenas empresas, né, a pagar salários nos próximos meses, com essa preocupação, né, já em relação a uma quebradeira geral, por assim dizer, no país, né? Então, são voos que estão sendo cancelados, viagens, né? Então, assim, essas empresas aéreas também, numa situação terrível, né? Então, o custo é alto, né? Pois é, deputado, o senhor que está em Goiás, que é um estado que apenas recentemente, né, começou a ter mais problemas com o coronavírus, ao contrário de outros estados, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, que vêm com esse problema antes. Como é que está a situação aí, tanto do sistema de saúde quanto da economia em Goiás, deputado? Então, inclusive, você vê, meu estado é um estado agropecuário, né? E eu estava olhando aqui agora, parece que o preço da arroba do boi caiu R$20. Olha só, como é que você mantém, né, toda essa estrutura? Cheguei ontem aqui em Goiânia, a partir de hoje, o comércio todo fechado. Todo. O governador pediu para fechar tudo. Sim. É claro que tem algumas exceções, né? Então, e mesmo assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode concordar. Não é que não concordar do ponto de vista contra o governo. Sim. Mas, por exemplo, se você diminui a quantidade de ônibus na cidade, as pessoas vão ter mobilidade, tem que ter. Os ônibus estão andando mais cheios. Se você deu medida restritiva, por exemplo, o comércio fechar, eu estava conversando com o pessoal aqui, você está gastando quase 2 horas para passar na fila de supermercado. Então, você está tendo aglomeração de pessoas, entendeu? Então, assim, é um toma lá da cá, né? E como é que fica? Tem que diminuir o fluxo, nós temos que ter medidas mais restritivas em relação a isso. É claro que a economia vai cair, né? O Estado, ele não tem como se manter, né? O próprio município também, numa situação dessa. Pois é. Muito bem, nós então conversamos com o deputado Dr. Zacarias Calil, do DEM de Goiás, que nos trouxe informações também sobre o seu trabalho aqui na Câmara, dentro da comissão externa que acompanha a pandemia do coronavírus. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, por atender o nosso convite e também pelas suas informações. Eu só posso ter um minutinho ainda? Com toda certeza, todo o tempo que o senhor quiser, deputado. Então, eu estava vendo aqui ontem lá na comissão, veja bem, existe uma reclamação geral hoje, de quase todos os deputados, que a maioria é de fora, né, em relação à Anvisa, que a Anvisa não está fiscalizando os portos, né, os aeroportos. E a justificativa é que não tem funcionários suficientes, porque são pessoas mais idosas, outros já foram aposentados, né, então existe um déficit. Aí nós sugerimos, né, que contratasse mais funcionários para fiscalizar a entrada, né, das pessoas nos aeroportos, saída, tudo mais.
E eu acho que essa é uma medida importante para o governo, da mesma maneira que o Ministério da Saúde está falando em contratação de mais de 5, 6 mil médicos, né? Seria uma boa oportunidade, tanto médicos quanto enfermeiras. E a telemedicina, né? Que é uma coisa que tem que ser aprovada, né? Com um médico em cada ponta, para que uma teleconsulta, nesse momento, uma medida temporária, porque existe falta de médicos no interior, nessas áreas mais distantes do país. Eu acho a gente muito importante falar sobre isso. Sim. E em relação também, uma preocupação minha como médico, eu me lembro muito bem da história do Brasil, por exemplo, quando chegavam os colonizadores, né, que traziam determinadas doenças, como gripe, uma simples gripe, dizimou milhares de índios no Brasil. Então são populações que são vulneráveis, no qual nós temos sim que nos preocupar também com essa situação. E outra coisa, tem esse momento das crianças, tem muitas famílias no Brasil que dependem de que as crianças vão para a escola para poder se alimentar. Né? Então nós temos aí preocupação em relação de como fazer com essa alimentação que estaria ali, né? E essas crianças estão em casas isoladas e necessitam dessa alimentação básica no dia a dia, porque as famílias não têm condição de manter uma situação como essa. Então essa é outra preocupação nossa para que eles possam, o governo estudar uma maneira de que isso aí seja revertido para essa população carente. Perfeito, deputado. E bem a propósito esse seu comentário, a gente inclusive agora vai para uma parte de notícias da nossa equipe de reportagem sobre o que aconteceu na Câmara ontem. Vamos começar justamente então com essa notícia sobre o que aconteceu ontem na comissão externa do coronavírus, sobre a qual o senhor estava falando. Tá bom, deputado? Muito obrigado mais uma vez, então. Tá, e vamos, né, diminuir o preço do álcool gel, porque... Com certeza. E também pode ser um exercício de solidariedade da gente, né? As pessoas que vão às farmácias, aos mercados, não comprar tudo, né? Deixar para outras pessoas, porque não adianta nada uma pessoa se imunizar se a pessoa do lado não está imunizada, né? Exatamente. Aí eu estou vendo o pessoal pedindo a liberação do álcool, né? 70%. É um fator também positivo, mas que nós temos que tomar algumas medidas para evitar acidentes domésticos também, né? Porque aquele álcool lá que a gente usava para acender churrasqueira, carvão, né? São medidas que, às vezes, uma piora a outra, mas tem que ter uma conscientização disso. E o álcool gel virou um produto assim... Tanto é que o deputado Luizinho pediu a proibição da exportação do álcool, e essas máscaras também estão um preço altíssimo, né? E a população pode não ter acesso a isso. Mesmo esses produtos podem faltar no centro cirúrgico para determinadas cirurgias. Então é uma preocupação, porque com a alta do dólar, o pessoal está mais preocupado em exportar do que manter o produto no mercado brasileiro. Pois é. Né? Porque a exportação, ela gera isso. Então as pessoas têm que ter consciência disso, né? E ver uma maneira também de, nos ônibus, o transporte coletivo, eles terem a utilização desse produto de uma maneira gratuita, né? Como houve ontem essa questão, da mesma maneira que o governo incentiva o uso de camisinhas, protetores durante o carnaval, né? Estimular ou doar, né? Como o Ministério da Saúde doou milhares e milhares desse produto, doar a máscara e o álcool gel. Eu acho que é uma boa indicação também. Então, são fatores que a gente tem que estar atento a isso. Perfeito. Né? Com certeza, deputado. Perfeito. A gente ouviu, então, o deputado doutor Zacarias Calil, do DEM de Goiás, que falou com a gente sobre essa questão do coronavírus. Deputado, mais uma vez, então, muito obrigado. Estarei sempre às ordens. Com certeza. A gente vai apelar ao senhor em outras oportunidades, pode ter certeza.